Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É realmente um privilégio muito grande estar com vocês, estar juntos, separados, com muita distância, mas juntos aqui. Graças a Deus por essa tecnologia e por nós podermos estar juntos, mesmo cada um na sua cidade, no seu lugar. E nós estamos aqui realmente para juntos orarmos. Nós estamos aqui para unir as nossas vozes com um coração, com um espírito. Como nós temos compartilhado, quem está fazendo essa obra, graças a Deus, não somos nós, é o próprio Deus que está fazendo. E a gente vê muitos sinais, muitas evidências da obra soberana, da obra de intervenção de Deus, Deus tocando em corações, juntando pessoas, fazendo com que algo dentro do plano dele aconteça. Graças a Deus por isso. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente que Deus use a sua palavra para nos encorajar, para nos animar. Nós estamos aqui como um grupo de oração. Eu creio que a maioria de vocês está engajado em algum grupo local de oração. Essa oração mensal é um encorajamento e um momento da gente concordar juntos, da gente renovar nossos propósitos, nossa visão, mas o trabalho mesmo é feito nos grupos que se reúnem, alguns se reúnem semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente também, mas os grupos locais, porque em grupos de 3, 4, 10 pessoas, você tem muito mais oportunidade de participar e de se envolver. E nós cremos que a força vem de Deus, a operação, a visão vem de Deus, as nossas estratégias vêm de Deus. Mas tudo isso é implementado e fortalecido pela oração. E eu queria só compartilhar com vocês rapidamente assim uma palavra que tem vindo para mim. Eu até estava lembrando que há poucas reuniões, não sei se há uns 2 meses, eu compartilhei sobre assim o descanso que nós temos em saber que a obra é de Deus, é Ele que está fazendo. Nós estamos orando e participando em algo que Deus está fazendo. O esforço, o suor não vem da gente, vem da força de Deus, né? Não por força, nem pelo poder humano, mas pelo Espírito de Deus. Então, essa foi uma palavra que eu senti de compartilhar com vocês. É meio que um outro lado da moeda, não contradiz, mas o encargo que eu sinto, assim, o chamado que eu sinto de Deus para nós hoje nós somos chamados para ser soldados, nós somos chamados para realmente nos colocar diante de Deus na posição que Ele deseja para efetuar a sua obra. Então, eu vou só citar alguns versículos rapidamente. Na Epístola de Judas, penúltimo livro da Bíblia, versículo 3, ele fala assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar. Tem uma tradução que fala assim, contender, a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, nessa carta de Judas, ele está falando que ele escreve com esse propósito para exortar que eles, que estavam lendo, os cristãos, os seguidores de Jesus, que eles se colocassem como soldados para lutar em favor da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, isso é um propósito bem abrangente, e nós estamos focando talvez em um aspecto, mas muitas vezes nós podemos pensar, e é verdade, o TJC2 não é todo mundo que vai se envolver,
não é todo mundo que sente talvez um chamado para isso, mas, na verdade, nós estamos falando sobre algo fundamental, que é o novo homem, que é o propósito de Deus que precisa se cumprir de uma forma mais completa antes da volta de Jesus. Nós cantamos hoje sobre o retorno do rei, nós ansiamos pelo retorno do rei, mas ele morreu, diz em Efésios 2, para quebrar os muros de separação e formar um novo homem. E nós estamos, então, Paulo fala sobre o mistério que Deus abriu naquele tempo, falando sobre o mistério. Não é uma coisa particular, nós não estamos falando sobre um chamado ou um trabalho assim que somente algumas pessoas se interessem nisso, mas isso é algo fundamental para a igreja toda, para o plano de Deus. O outro texto que eu queria ler é Filipenses 1, versículo 27, que diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, essa palavra, assim, essa exortação, vieram, assim, acho que o Espírito vivificou vários textos para mim, mostrando como nosso chamado quem fez, quem disponibilizou, quem alcançou a vitória, foi Jesus, na cruz. E ele continua, o Espírito Santo continua sendo responsável, mas ele nos chama para fazer parte de um modo, assim, é significativo, mas, ao mesmo tempo, nosso trabalho é simplesmente nos colocar diante de Deus. Mas é uma luta, é uma batalha. Nós estamos enfrentando a visão que Deus deu, que está nas Escrituras, é unidade. Unidade na igreja, unidade com os judeus messiânicos, unidade de todos os povos para receber Jesus de volta. Mas se você já se dispôs a se empenhar, como ele fala assim, a lutar por esse evangelho de unidade, por esse evangelho, por essa mensagem, você sabe que tem muita resistência. Nós, às vezes, falamos sobre resistência de fora, sobre perseguição, isso é uma realidade, mas tem muita resistência de dentro. A obra de Jesus na cruz foi para quebrar os muros de separação entre nós. Então, existe muita, muita resistência e não somos nós que vamos vencer isso por nossa força. Então, somos chamados como soldados, mas a obra é de Deus. Mais um versículo está em 2 Pedro 1, versículo 10. Portanto, irmãos, esforçai-vos. Então, assim, é uma coisa interessante. Nós descansamos na obra de Cristo, descansamos na certeza de que é Ele que está fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma exortação, um chamado. Esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado. Algumas traduções falam vocação, mas eu gosto da palavra chamado, porque eu acho que é muito importante nós entendermos que nós fomos salvos, fomos resgatados, mas tem um chamado de Deus para nós. Então, esforçai-vos cada vez mais por firmar. Esse chamado veio para nós. E agora eu sei que aqui esse texto de Pedro e os outros que eu li falam de uma maneira assim bem mais ampla sobre nosso chamado de fazer parte do povo de Deus, do evangelho como um todo, mas mais uma vez eu quero dizer, embora a visão e a missão do TJC2 possa ser algo que nem todos, né, eu sei que nem todos vão se envolver com isso, mas se você está aqui hoje, eu creio que você tem ouvido pelo menos um comecinho
desse chamado para esse novo homem e para algo específico. É algo específico que Deus está dando para nós. É um chamado que muitas vezes começa como algo assim, meio baixinho, a gente escuta o som da trombeta, ou sei lá, algum tipo assim de som da voz do Espírito nos chamando, puxa, eu quero fazer parte, que coisa maravilhosa, a união de judeus e gentios, mas esse chamado, meus queridos, precisa ser cada vez mais forte. Então, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo assim, não tropeçareis jamais. Então, eu peço ao Espírito de Deus que ele venha, que quando nós oramos juntos aqui, que nós sintamos o chamado de Deus para nós. Tem muitos empecilhos, tem muitas dificuldades, tem às vezes até retrocessos, às vezes sentimos que tínhamos alcançado algumas pessoas tinham se envolvido e depois essas pessoas deixam por algum motivo de se envolver. Nós temos tido pessoas com dificuldades de saúde, nós temos tido pessoas com dificuldades talvez conflitos de atividades na igreja, enfim, Deus pode chamar alguém que estava mais envolvido aqui para se envolver em outro aspecto do trabalho de Deus, isso é perfeitamente normal, mas nós temos sentido algumas dificuldades para trazer os próprios judeus messiânicos para se unir não só conosco, na primeira terça-feira de cada mês, nós temos chamado diferentes líderes messiânicos, mas alguns deles têm dificuldades com outros líderes messiânicos. Então, existem muitas dificuldades para que haja esse novo homem. E, finalmente, eu quero ler o texto de Efésios 6, que fala a respeito da nossa batalha. Se Deus está nos chamando para ser soldados, para fazer parte desse grupo que vai batalhar não com nossa força, não com nossa estratégia, mas Ele está nos chamando para entrar nessa guerra, para entrar nessa batalha. E você sabe que Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus. Vamos começar, não vou ler o texto todo, mas vamos relembrar, Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos, que Deus fortaleça cada um de nós nesta manhã. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vocês acham que o inimigo não sabe que nós estamos focando em algo que vai ser a derrota dele? Vocês não acham que vai ter empecilhos, obstáculos para vocês? Quantas vezes, quando a gente vai orar, a gente sente desânimo, sente falta de visão, de capacidade, de unção, falta de apoio, às vezes, de outros irmãos. Então, tem muitas ciladas. E então, a gente precisa ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E em seguida ele fala da armadura, que não é meu propósito hoje, eu só queria lembrar que depois dele falar sobre toda a armadura, quem vai entrar na batalha precisa da armadura, precisa da verdade, precisa do capacete, precisa dos pés calçados, enfim, precisa da espada, do Espírito. Mas versículo 18, depois de falar sobre a armadura, o que você vai fazer? Você não veste a armadura para tirar foto, você não veste a armadura para ficar pensando sobre isso, você veste a armadura para entrar na guerra. E o que é a guerra? Versículo 18. Orem, pois que você coloca toda a armadura, ore.
Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esse é o nosso chamado, queridos irmãos, de sermos convidados, convocados, recrutados pelo nosso general para entrar na batalha. É uma grande batalha. E agora só vou relembrar alguns dos nossos pedidos, mas vocês podem orar de acordo com o que Deus tem vivificado no seu coração. Mas, em primeiro lugar, nós estamos realmente focando nossas orações nessa conferência do dia 27 de agosto. Como o Vailton falou, nós já temos mais de 400 pessoas, então sabemos que às vezes a pessoa se inscreve e talvez no dia, por uma razão ou outra, acaba não participando. Vai acontecer isso, sempre tem um certo número que talvez no dia não apareça, não consiga participar. Mas nós estamos vendo, do jeito que nós estamos ainda, falta mais de um mês, nós estamos vendo que é bem possível que nós tenhamos mais de 500 pessoas. Essas pessoas, então, já com esse número, nós podemos dizer que tem um número maior de pessoas que não conhecem o TJC2, que não sabem muita coisa, né? Vocês, com certeza, se inscreveram, então nós temos pessoas que estão acompanhando, que estão participando, colaborando, orando, mas nós vamos ter muita gente que não conhece, que foi despertado, que recebeu o convite, que achou interessante, que quer ouvir. Então, qual que é a nossa oração? Além de continuar orando para que o Senhor chame, para que o Senhor atraia, para que o Senhor toque nos corações. Mas nossa principal oração, agora, nesse momento, é: Senhor, que este evento, que esse tempo, que os palestrantes tenham sabedoria, que o Espírito Santo esteja presente, que as pessoas possam ser tocadas, não só assim, que coisa interessante, hoje eu participei de uma conferência e aprendi alguma coisa nova, ou reforçou alguma coisa que eu já acreditava, mas nós queremos esse chamado. Não é nós que queremos isso. O Espírito Santo quer pessoas chamadas, convocadas, pessoas que queiram se dedicar, pessoas que queiram lutar juntos. Né? Paulo e Judas e os apóstolos, Pedro, eles falam assim, juntos, lutando pela causa do Senhor. Então, tem uma grande causa do Senhor, que nós ainda talvez entendamos pouco, mas estamos procurando entender mais qual que é a causa do Senhor, como nós podemos participar. Então, nossa oração pela conferência. Segunda área de oração, por esses contatos que estamos fazendo com judeus messiânicos no Brasil. Nós temos sentido uma estratégia, uma direção de Deus, cremos que é de Deus, de nos abrir, de chamar, de convidar vários irmãos messiânicos no Brasil. E nós queremos que isso não seja assim, tipo, ouvimos do irmão Gilberto Branco, lá de São Paulo, ou de Maurício Ulisses, nesse mês de julho. Tá, que interessante, ouvimos dele. Não, nós queremos que isso seja o começo para um estreitamento, para uma cooperação, para a formação do novo homem. Mas tem muitos empecilhos, então vamos orar para isso, que o Senhor dê andamento, que o Senhor mostre os próximos passos, que haja unidade entre eles também. Terceira área que temos orado algumas vezes, pela geração mais jovem no Brasil, o Now Generation, né, os mais jovens. Nós temos tido, sim, sabemos que alguns deles têm passado por algumas dificuldades e situações específicas, mas vamos orar para que o Senhor levante um grande exército da geração mais jovem, que possa
está cada vez mais engajado, mais envolvido, e que o Senhor possa dar estratégias e direções para isso. E, em quarto lugar, nós estamos sentindo que uma das coisas que nós queremos cooperar para a formação do novo homem com oração, em primeiro lugar. Segundo lugar, estreitando nossos laços, fazendo contatos, nos envolvendo com eles. E, em terceiro lugar, uma coisa muito prática que nós temos começado a fazer é ajudando financeiramente esses grupos messiânicos, como nós já tivemos bastante contato com Daniel Woods e a congregação Beit Sar Shalom, em São Paulo, eles enfrentam muitas dificuldades, inclusive financeiras, e vocês têm contribuído, nós juntos temos contribuído para podermos ofertar. É uma coisa, você sabe disso, o Tiago fala assim, o que adianta você falar com alguém que está passando fome ou frio, falar assim, vá em paz, seja abençoado, nós amamos você, nós queremos te abençoar. O que adianta falar isso se a gente não põe a mão no bolso e ajuda a pessoa a não passar fome, a não passar frio? E o que adianta a gente abençoar e dizer, irmãos messiânicos, nós estamos orando por vocês, se nós não estivermos dispostos também a ajudar? E eu vejo isso como assim um horizonte muito grande, como em todas as áreas tem muitas necessidades. Então vamos orar para que o Senhor toque em nossos corações, começando conosco e alcançando muitos outros, para poder ofertar, para podermos ter recursos para ajudar esses irmãos. Nós estamos dando uma oferta mensal para o irmão Daniel Woods, mas estamos também mandando ofertas únicas para esses irmãos que estão compartilhando conosco uma vez por mês. E não temos, assim, até agora, nós não temos realmente recursos suficientes para isso. Assim, Deus tem providenciado, mas estamos ainda sentindo alguma dificuldade para poder fazer aquilo que sentimos que Deus deseja. Então, vamos orar para que Deus toque nos corações e para que esses recursos venham e que nós possamos ajudar.